Olá pessoal, estamos na nossa segunda aula sobre os mandatos criacionais, bênçãos para uma vida plena. Na nossa primeira aula a gente conversou sobre essas bênçãos de Deus que já foram dadas pelo Senhor na criação, a palavra bênção aparecendo 3 vezes ali em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, uma bênção de multiplicação sobre os seres humanos, uma bênção com uma identidade e um propósito para o homem, para os seres humanos, e aí uma bênção de comunhão, no relacionamento entre nós e Deus. Nós estamos agora destrinchando um pouquinho mais isso, aprofundando um pouco mais sobre essas bênçãos que chamamos de mandatos criacionais. Nós vimos sobre esses mandatos que são bênçãos sobre nós. Mandato não é uma ordem, não é uma obrigação, mas mandato é um privilégio que Deus nos dá para que a gente desenvolva algo com Ele. São poderes, condições, habilidades, recursos para que a gente haja na criação com Deus, para a glória de Deus. Nós já falamos então na aula anterior sobre o mandato cultural. Nós gastamos bastante tempo, investimos bastante tempo falando sobre o mandato cultural, sobre guardar, proteger a criação que Deus tinha dado ao homem. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele. Você precisa sublinhar isso na sua Bíblia. Se você já abriu a sua Bíblia, está pronto aí, sublinhe isso na sua Bíblia, cuidar dele. E a segunda ação, que é desenvolvimento dentro desse mandato, cultivar esse jardim dado por Deus. Toda a criação foi dada ao homem como cuidador, como mordomo de toda a criação, para cuidar, ou seja, guardar e desenvolver, guardar e cultivar, cuidar e cultivar. É claro, nós falamos sobre isso também na aula passada, que esse guardar também dava um sentido de limites. Foi dado limites para o ser humano, limites para o homem no cuidado, no desenvolvimento de tudo que fora criado. Deus disse, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Entretanto, contudo, porém, todavia, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Nós conversamos na aula passada sobre essa liberdade que existe porque Deus dá a opção de escolha para o ser humano, dá a opção de obedecer ou não obedecer. Hoje nós vamos falar sobre o mandato espiritual. Esse mandato, essa condição dada somente ao ser humano de ter um relacionamento com Deus. Só nós, só o homem e a mulher, só o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus tem condições de se relacionar profundamente com Deus. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher, o ser humano foi o único ser criado à imagem e semelhança do Criador. Então, o Senhor já nos dá as condições de termos um relacionamento profundo com Ele. Nada, nenhuma outra coisa na criação tem a imagem e semelhança de Deus. Mandato espiritual também é por quê? Porque o Senhor Deus forma o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego de vida, o ruá de Deus, o Espírito do Senhor habita em nós. Esse Espírito que traz vida e nos conecta com Deus, nos conecta com Ele, que é Espírito. Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, Jesus dá uma definição muito clara de quem é Deus numa frase. Jesus diz, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Por ser Deus Espírito, Ele sopra no homem, Ele sopra no ser humano o Espírito dele. E esse fôlego não é somente um fôlego de vida como ser vivente, porque os animais também são seres viventes e toda a criação tem vida em si, mas é um ser que vive e se relaciona com Deus. Um mandato espiritual acontece por causa disso.
Outra coisa importante da gente ver ali na criação, no mandato espiritual acontecendo e sendo dado ao homem, é que Deus é transcendente. Deus, ele está fora de toda a criação. E quando Deus cria todas as coisas, ele cria como? Escreve aí no chat. Como que Deus cria todas as coisas? Qual é a forma que ele usa para criar o céu, a terra, os luminares, os animais? Qual é a forma que Deus usa? Escreva aí no chat. O ser humano, ele cria de uma maneira diferente. A forma que Deus usou para criar tudo que existe foi a sua palavra. E Deus dizia, ele dizia, haja luz. Haja separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Haja terra seca. Mas a criação do homem foi diferente. O Senhor o forma do pó da terra. Aqui não tem uma palavra simplesmente, mas tem uma ação de Deus. Então esse Deus que é transcendente, ele está fora da criação e criou tudo de fora com uma palavra só do haja. Agora ele é imanente, ou seja, ele entra na sua criação. E para criar o ser humano, ele está na criação dele, formando o homem do pó da terra e soprando nele o ruá. Deus se relaciona profundamente já na criação do homem. O ruá de Deus, o espírito dele é sobre nós. Mas ainda dentro do mandato cultural, Deus estabeleceu um dia, Deus estabeleceu um momento no tempo e no espaço para um relacionamento ainda mais profundo com o ser humano. Um relacionamento mais profundo com o homem. E aí Deus estabelece um pacto, que é o pacto do Shabat, do descanso, do dia do Senhor. Assim que foram concluídos os céus e a terra, Gênesis 2:1, e tudo que neles há, no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus, é a terceira vez que aparece a palavra barak, a palavra bênção, ali em Gênesis 1 e 2. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Nós sabemos que essa aliança com Deus, Deus estabelece esse dia de comunhão, esse dia de conexão entre nós e Ele, provando com isso o quê? Que Ele é relacional e que nesse mandato espiritual, essa comunhão com Ele é fundamental. E essa comunhão se dá pela obediência. A obediência de buscá-lo, a obediência de saber os nossos limites, de saber aquilo que Ele nos deu para obedecermos. Então, Gênesis 2,16, ele diz, coma livremente de qualquer árvore. Ou seja, exerçam seu mandato cultural sobre toda a criação, sobre tudo que foi criado. Exerça livremente. Você tem a liberdade de dominar, de governar toda a criação, de desenvolver a beleza, a arte, a ciência, de cultivar o que existe, porém tem um limite. O limite é não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. No mandato espiritual existe uma ordem de relacionamento, de comunhão íntima com o Senhor, mas existe também no mandato cultural, no mandato espiritual, essa linha, essa condição, que é a condição da obediência, de estarmos em obediência ao Senhor. Antes da gente entrar no último mandato que aparece ali em Gênesis, a pergunta que fica é: você tem vivenciado o mandato espiritual? Primeiro, por meio de Cristo, nós vivemos o mandato espiritual. Por meio de Jesus, nós nos conectamos ao Senhor e temos a condição de viver essa comunhão com Ele. Você tem vivido em obediência aos princípios eternos da palavra de Deus que garantem que você pode desenvolver tudo que existe às suas mãos e que você tem essa liberdade de escolha? O último mandato, então, que nós encontramos em Gênesis é o mandato social. Ali, Deus estabelece um mandato de vida comunitária. É muito interessante, no mandato social,
que Deus olha para o homem. É importante lembrar aqui que no início do capítulo 2 de Gênesis, Deus tinha criado somente o homem. Deus olha para o homem e Deus declara algo muito importante. Deus diz: não é bom que o homem esteja só. E aí, como é isso? Se o homem tinha relacionamento profundo com Deus através do mandato espiritual, como que o homem estaria só? Escreve aí no chat. Como se daria isso? Deus não é suficiente? Deus não é plenamente suficiente para que a gente esteja pleno? E por que Deus olha então para o homem e diz: não é bom que ele esteja só? O que você já ouviu sobre isso? Escreve aí no chat agora. Coloca aí o que você já ouviu, o que você sabe, o que você interpreta disso. Deus olha para o homem e realmente vê que ele estava só. Por quê? Porque o homem tinha realmente Deus para se relacionar. O homem tinha a presença de Deus plena. O homem tinha ali a conexão com o Senhor. O homem também tinha um mandato cultural para exercer, como nós já vimos na aula passada. Ou seja, estava nas mãos do homem o desenvolver de cultura, o desenvolver da ciência, o desenvolver da natureza, cooperar com o Senhor em toda a criação, ser o mordomo, o responsável por governar toda a criação. Só que a natureza está abaixo do homem. A natureza, os animais, tudo que foi criado, não está no mesmo nível do homem. Ela está abaixo. Deus está acima do homem. Então, por mais que ele tivesse um relacionamento profundo com Deus, Deus é Deus. Deus, como nós já mostramos anteriormente, ele é transcendente. Ele é o criador de todas as coisas, ele está fora da criação. Embora ele é imanente, ele interage com o homem, interage com a criação, ele é transcendente. Então, realmente, quando Deus olha, Deus vê o homem só. E aí, o que Deus faz? Deus cria para o homem, ou cria para a humanidade, iguais. Assim como Deus é comunidade, assim como Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus é comunidade. Ele agora olha para o homem e diz: o homem precisa ser comunidade. O homem precisa ter iguais para que ele se relacione. E ele viva, sim, essa imagem plena de Deus em comunidade. Se você releu durante essa semana o Gênesis 1, né, como eu pedi na aula passada, você deve ter visto lá, quando Deus vai criar os seres humanos, quando Deus vai criar o homem, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Ali, o façamos é plural. Ali é uma convocação solene da Trindade, em comunidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, dizendo: façamos, criemos, vamos solenemente, em decisão conjunta da Trindade, criar o homem. Então, quando Deus olha para o homem, Deus declara: ele ainda está só. Ele precisa ser comunidade. E o que acontece é o que nós vemos em Gênesis capítulo 2, que então é criado a mulher. E aí agora os dois juntos refletem a imagem e a semelhança de Deus. Deus estabelece então, por início aí, a família. Deixa eu colocar o próximo slide. Deus estabelece então a família, o núcleo da manifestação da imagem de Deus. A família como reflexo pleno do início de uma vida em comunidade. O início de uma vida onde nós vamos refletir a imagem de Deus vivendo uma comunidade, pois agora estamos entre iguais. Embora diferentes, somos iguais. Não, nenhum é inferior ao outro, como os animais são inferiores aos nossos seres humanos, e nenhum é superior ao outro, como Deus é superior. Agora temos
A família. Então é na família que essa imagem de Deus se revela plenamente. É na comunidade que essa imagem de Deus se revela plenamente. E aí o final do capítulo 2 de Gênesis, ele diz: então o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Assim como Deus, a Trindade é um, o homem e a mulher são chamados a viver então agora essa unidade e viver comunidade. E agora essa bênção da multiplicação que foi citada lá em Gênesis 1, né, que sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, começa de fato a acontecer com a criação da família. A missão agora não só de criar família, mas criar famílias. E desenvolvendo famílias, desenvolver comunidades. Desenvolvendo comunidades, desenvolver povos, nações, sociedades. Então Deus criou o homem à imagem e semelhança, homem e mulher os criou, os abençoou, deu essa missão de multiplicação, essa missão de expansão da família, de expansão, criando então sociedades e criando povos. A partir de agora, então, o ser humano não viveria mais só. Mas a partir dessas famílias se expandindo, criando povos e sociedades, nessa diversidade de povos, nessa diversidade de famílias, o ser humano precisaria agora refletir a imagem de Deus na comunidade, no ser comunidade, viver de fato comunidade. Por isso que é tão importante a família. Por isso a família é tão importante na Bíblia Sagrada. Por isso nos princípios na Palavra de Deus, apresentados na Palavra de Deus, a família sempre está em primeiro lugar e está em evidência. Depois dessa família, tem o povo de Deus. Deus separa para si um povo, com Abraão. Esse povo se expande e é por meio de Jesus agora todos os povos da terra pode se tornar uma grande família, a família de Deus. Como diz o Novo Testamento, um povo separado, escolhido, um povo especial, zeloso. Essa grande família de Deus que por meio de Jesus agora pode ser restaurada. E eu vou falar mais sobre essa grande família de Deus na próxima aula, quando eu falar então sobre o pecado, o que o pecado causa nos mandatos espirituais, nos mandatos criacionais, e aí como por meio de Cristo os mandatos são resgatados, são restaurados, e aí sim a gente vive a nossa família, a família de Deus, para a glória de Deus em toda a terra. Tá bom? Vamos orar juntos agora? Você pode orar comigo? Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor nos deu essas bênçãos, que são os mandatos criacionais. O Senhor nos deu esses mandatos com todas as condições para a gente exercê-los. Obrigado, porque são bênçãos para que a gente tenha uma vida plena, uma vida completa, uma vida abundante. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina como viver eles. Pai, se tem alguém que está participando agora, ouvindo, participando dessa aula, que ainda não encontrou alegria no que faz, no seu trabalho, não encontrou propósito, Deus mostra qual é a vocação, mostra como desenvolver e tira as barreiras, talvez mentiras mentais, talvez sofismas que vieram na mente dessas pessoas que talvez não entenderam ainda a bênção de desenvolver trabalhos, desenvolver coisas, desenvolver cultura, desenvolver a arte, desenvolver coisas que vão abençoar outras vidas através do nosso trabalho. Mostra isso, Senhor, e que essa semana que se inicia, para quem está assistindo esse vídeo no domingo, Senhor, essa semana que se inicia, essa pessoa possa começar a semana com alegria, sabendo que tudo que ele vai fazer vai glorificar o nome de Jesus. Guia, Senhor, os teus filhos nesse sentido. E também para plena comunhão contigo, vivendo o mandato espiritual, e plena comunhão com as pessoas, vivendo o mandato social. Abençoa cada um, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Convide mais pessoas, mande o link dessa aula para mais pessoas, e semana que vem vamos terminar todos juntos, e eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida. Deus abençoe, até mais ver.